financiadas. Portanto, não é suficiente, não era isto que eu queria dizer, não é típico encontrar empresas destas com pouco movimento financeiro, ok? Bem, então, seguindo, já vimos os red flags de cliente. O que é que nós tínhamos que fazer adicionalmente agora, já tendo identificado estes red flags? Estes, pelo menos. Então, nós vimos que havia a necessidade, sempre que nós evidenciamos red flags, ou sempre que encontramos red flags, ou aquilo que nos parecem red flags, temos que reunir documentação, certo? Que documentação é que nós podíamos utilizar para estes red flags em particular? Vá lá, senhores, ajudem lá. Relativamente ao comprador, o que é que nós podíamos ir buscar? Vocês sabem isto, são documentos. Sim? Então, o que é que são documentos que nós podemos ir buscar aqui? Então, os Articles of Incorporation, não? Sim. Então, O eu não sei se contrato. antes do contrato. Estamos a olhar ainda só para os red flags de cliente, só para aqueles que estávamos a discutir. Portanto, só relacionado com estas empresas, que documentos é que nós podíamos ir buscar? Então, ninguém quer arriscar? Entraste como? Eles mandaram convite. Por onde? Novo? Então, vamos lá. Só o teu e-mail. As certidões de Dizendo registro tanto destas empresas, superiores a sim? isso. As certidões de registro dessas empresas seriam documentos passíveis de ser utilizados? Então ninguém responde. Eu continuo à espera que algum de vocês queira responder. Então, já falámos sobre isto, vamos lá. Não vos parece que os registros destas empresas e a documentação bancária que se discutiu há pouco são documentos passíveis de comprovar esta parte? Ok. Ahm, então, o que é que tínhamos que ir buscar de informação aqui, só de cliente? Tínhamos que ir buscar as declarações de registro destas empresas, os Articles of Incorporation, eventualmente disponíveis, quer da empresa do Dubai, quer da empresa das British Virgin Islands. Como vimos, tínhamos que ir buscar o registro da FIA para a empresa das British Virgin Islands, e tínhamos que pedir a identificação do MLRO, que é a documentação de uma pessoa em particular. Tínhamos que ir buscar os documentos internos, ou tínhamos que pedir os documentos internos da empresa para evidenciar qual é a estrutura de controle que a empresa tem, quem são os diretores apontados. Normalmente isso faz parte dos Articles of Incorporation. Tínhamos que pedir as últimas declarações contabilísticas, pelo menos da empresa das British Virgin Islands, idealmente das duas, para percebermos se há movimento financeiro ou não, e se havendo movimento financeiro, se conseguimos perceber de jurisdições para jurisdições é que isso está a ocorrer. Ao mesmo tempo que tínhamos que ir ver onde é que era o registro da empresa em termos de morada efetiva, se existe mais empresas registadas nestas moradas, se existem mais pessoas de interesse e como é que nós as conseguimos identificar. Portanto, isso era toda a documentação que nós tínhamos que ir buscar, certo? Eu acho que se vai ter Certo, um cara. bocadinho. Ok. Então, passamos à parte seguinte.
Já sabemos que temos um BO que foi confirmado na lista da OFAC. O que é que temos que ir buscar para poder evidenciar que temos um BO identificado na lista da OFAC? Que documento é que nós podemos ir buscar? Então, um print da lista da OFAC. Se ele aparece, se nós vamos às listagens da OFAC e temos um hit com 3 elementos coincidentes, o que nós fazemos é um print dessa lista, correto? Isto faz-lhe sentido? Faz. Ok. Poder constatar que consta. Então, já falámos também que o contrato, já falámos também em pedir o contrato, mas quando nós olhamos para o contrato, aparece-nos aqui uma outra empresa que é diferente do comprador. O que é que isto quer dizer? Então, se nós temos que fazer a identificação completa da contraparte e há aqui uma terceira entidade que aparece a assinar o contrato, que não é a Phoenix Gems do Dubai, que é a Stellar Diamond Trading PTE de Singapura, então nós temos que fazer o mesmo processo todo para a empresa de Singapura, certo? Sim. Ok, então o que é que nós conseguimos ir buscar sobre estas empresas de Singapura? O que é uma empresa destas? O que é que nós conseguimos saber? Seria também importante fazer uma due diligence nesta empresa, de modo que se constate se é elegível, está em conformidade, tudo isso. Sim, mas como é que nós sabemos isso? Em primeiro lugar, temos que ver o que é uma PTE, não é? Certo. Então, uma PTE é uma private company. É mais ou menos a mesma coisa que uma limitada no Reino Unido, um LLC nos Estados Unidos e uma limitada em Angola, sendo que as regras aqui são um bocadinho diferentes no caso das limitadas em Angola. Por exemplo, no caso das PTEs, só o dinheiro que foi inicialmente investido pelos acionistas é que é o limite da responsabilidade das dívidas da empresa. Portanto, se eles investiram, vamos dizer, por exemplo, 13 mil dólares, como na outra, na Phoenix Gems, o limite de responsabilidade desta entidade é de 13 mil dólares. Efetivamente, não há mais responsabilidade nesta empresa. Portanto, a empresa não, ou seja, não há reversão de dívida para os sócios superior ao montante que foi investido inicialmente. No total, também quer dizer que pode ter 1 a 50 acionistas. Ao contrário do caso das limitadas em Angola e em Portugal, em que existe um limite de acionistas que se pode ter neste tipo de empresas, um limite mais baixo. No caso das PTS de Singapura, podem ter até 50 acionistas. Os lucros destas empresas são taxados como IRC, na verdade, como imposto sobre o rendimento da empresa. Também quer dizer que esta empresa é a verdadeira compradora deste contrato, não é? Se são eles que assinam o contrato, eles são o verdadeiro comprador destes diamantes que estamos a vender. O que é que isto quer dizer? Já vimos que tínhamos que fazer DD sobre esta entidade, mas o que é que temos que fazer na prática? Não temos que repetir o processo todo, de ir buscar a identificação toda e os documentos todos que fizemos, quer para a Phoenix, quer para a Eastern? Temos sim. Ok. Pronto. E então, o que é que temos mais aqui? Depois temos a circunstância do pagamento. O que é que vocês veem aqui de potenciais problemas relacionados com o pagamento? O que é que no pagamento vos levanta dúvidas? O tempo de pagamento? O tempo de pagamento, mais.
podemos assim também levantar que havia o canal na qual foi a origem, né? A origem do pagamento. Uhum. E porquê? Então eu vou ajudar. Então, nós temos uma empresa do Dubai que é um alegado comprador, com um acionista das British Virgin Islands, com um comprador real que está registado em Singapura e um banco emissor de pagamento de Santa Lucia. Parece-vos que existe coerência nas jurisdições onde estas coisas todas estão registadas? Onde é que é Santa Lucia? É nas Caraíbas, é uma ilha nas Caraíbas. Essa tramitação toda não pode iniciar o branqueamento de capitais? Pode, claro que pode, por isso é que temos que fazer uma declaração de operação suspeita. O que nós estamos a tentar fazer é pegar nestes red flags todos, especificar o que é que são os red flags, que é para podermos preencher a declaração de operação suspeita, porque de facto existem aqui muitas evidências de que isto pode ser uma circunstância de branqueamento de capitais, não é? Primeiro porquê? Porque temos uma cascata de empresas. Depois, porque quando olhamos para as jurisdições destas empresas, e para aquilo que as formas das próprias empresas indicam, elas levantam dúvidas relativamente à sua idoneidade. Temos um beneficiário efetivo único, identificado aqui, que para além de ser russo, está confirmado como sendo uma das pessoas sancionadas pela OFAC. E temos um conjunto de indícios que, mesmo sem olhar para o contrato, já nos levantam dúvidas, não é? Portanto, efetivamente temos aqui uma situação passível de branqueamento de capitais. Mas para nós podermos dizer que é branqueamento de capitais, nós temos que ir buscar mais coisas. Ok, nós neste momento temos um conjunto de coisas que olhamos como red flags e que nos parecem suspeitas, mas ainda não olhamos para a operação propriamente dita. O que é que na operação propriamente dita é suspeito, para além desta irregularidade das jurisdições envolvidas? O que é que temos mais que seja suspeito? Olhem lá para o preço do contrato. O que é que vos parece o preço do contrato? Não, não há nada no contrato que vos pareça estranho? Os 32% abaixo daquilo que é o benchmark do preço do preço para este tipo de pedras não vos parece suspeito? Não, não vos parece uma transição? Parece sim. Parece Porquê? subfaturação e um tipo de risco de Está trade abaixo base do preço do manual. mercado. Isso parece subfaturação, tal e qual. Portanto, se nós tivermos que estabelecer uma cronologia de coisas que nós encontramos, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, temos que ir ver todo o histórico de comunicações com esta entidade. De onde é que vem a oportunidade? Quem é que faz a introdução da oportunidade à Endiama? Como é que este contrato é negociado com a Phoenix Gem como comprador e depois quem aparece no contrato é a Stellar Diamond? O que é que são indícios que nós encontramos? Como é que eles são fundamentados? Que é isto que temos estado a discutir, e que tipo de situação de branqueamento de capitais é que estamos a encontrar, não é? Certo? O que é que vos parece adicionalmente aqui a ser feito? Para além de termos que fazer a DOS, ou do Compliance Officer ter que fazer a DOS, o que é que tinha que ser feito adicionalmente? Colegas do Compliance, o que é que tínhamos que fazer adicionalmente aqui? Não tínhamos que fazer um dossiê interno?
suspender a transação. Sim, temos que recomendar a suspensão da operação, lógico. Mas não temos que fazer um dossiê interno e não temos que fazer uma recomendação de reverificação destas entidades. Quando nós olhamos para uma circunstância destas, nós não devemos só identificar os red flags, nós devemos identificar os red flags e criar um dossiê de acompanhamento e fazer, idealmente, uma recomendação de reverificação deste processo, mesmo que a operação fique suspensa. E devemos criar esta informação para memória interna. Porquê? Porque estas entidades podem estar relacionadas com outra que nos apareça para a frente numa forma futura, e nós já temos um histórico destas entidades que podemos guardar. Não é? Dúvidas até aqui? Eu estou a ouvir-vos, ou melhor, eu não estou a ouvi-los, e o facto de eu não estar a ouvi-los, eu não sei se vocês estão a compreender as matérias ou não estão a compreender as matérias. É muito importante que nós compreendamos as matérias. Portanto, eu preciso que falem. Bem, passar à frente. Bem, já vimos este, vamos fazer o exercício seguinte. Não é este, é este. Ou vamos fazer a síntese do módulo, que é para podermos passar aos exercícios seguintes. Então, o que é que nós temos Doutora que... Catarina, desculpa. Diga, Posso- diga. Aqui Sim. uma questão que remeteu-me a uma das questões de um dos nossos exames, Uhum. sobre a questão das DOS, Sim, porte feito ao IF. sim. O Compliance Officer pode agir de forma independente, isso é claro, mas exige que ele, antes de reportar, tenha que comunicar à Comissão Executiva, ou nesse caso, PCA, no caso nós em Diama. Há alguma exigência nisso? Isso remeteu-me a uma das questões de um dos nossos exames. Não, na verdade não. O que é que acontece? Existe uma linha muito ténue entre aquilo que são as obrigações de reporting interno, e que são as obrigações de reporting legal. Uma coisa são as obrigações estatutárias, que têm a ver com este tipo de reporting ao IF, outra coisa são as obrigações internas de comunicação. O que é que deve ser comunicado ao Conselho de Administração? Deve ser comunicado sem entrar em falhas de confidencialidade, deve ser informado o Conselho de Administração da camada de risco a que a organização pode estar exposta face a uma determinada transação. Mas a informação que é passada ao Conselho de Administração é parcial e sempre tendo em atenção que existem obrigações de confidencialidade. Ou seja, o que é que o Compliance Officer deve fazer na prática? Deve dizer: nós encontramos uma circunstância num processo que vamos ter que reportar ao IF. E fazer uma avaliação, eventualmente em suporte, pode pedir aos colegas da área de risco para o ajudarem a fazer uma avaliação da circunstância, ficando ambos obrigados ao dever de confidencialidade associado ao processo. Deve-se comunicar ao Conselho de Administração qual é a camada de risco a que a organização eventualmente está exposta. Porque é impossível para um Conselho de Administração tomar risco sem saber que o está a tomar, não é? Isto acontece em todas as organizações. Contudo, há informação que é absolutamente confidencial do processo e que o Compliance Officer não deve partilhar. Não sei se foi claro. Foi claro, sim. Ok. Então, antes de passarmos ao sumário, vamos fazer mais esta. Então, vamos olhar aqui para este último exercício para perceber se estamos a compreender esta matéria das red flags ou não. Então, temos um processo de consultoria para relações institucionais, com o objetivo de conseguir um licenciamento de uma determinada concessão. Portanto, estamos a olhar para um projeto que tem o valor de $850.000 a pagar em 3 tranches, em que temos uma empresa angolana que é a Strategic Mining Consulting, que foi criada há 18 meses.
Deixem-me só dar aqui acesso a mais um colega que está a chegar. Desculpem. Ok. Então, esta empresa foi criada há 18 meses em Angola. É uma limitada. Temos 2 sócios identificados. Uma pessoa que foi o antigo diretor-geral de uma agência reguladora do setor, da qual saiu há 14 meses, e a doutora Ana Capelo, que é cunhada do requisitante, embora não o tenha declarado. A estrutura do negócio é 80% do pagamento do FII antecipado, portanto 80% dos 850 mil dólares e depois 50% via uma empresa irmã nas Maurícias. O que é que temos aqui de argumentos? Temos urgência, porque o prazo de licenciamento é apertado, e temos um convite internacional ao decisor para ir fazer uma reunião completamente paga por esta empresa, para fazer uma reunião com um potencial facilitador do licenciamento. E depois sabemos que a pessoa que é requisitante disto na empresa adquirente e um dos sócios jogam golfe regularmente. O que é que temos aqui de red flags? O que é que vos parece que são red flags? Vamos lá. Então, vamos devagar, eu ajudo. Nós tínhamos visto na sessão anterior que processos de consultoria são processos difíceis de avaliar, certo? Porquê? Não Então, conseguimos medir. O grau de Nunca... relacionamento entre. ok. Isto era a William e a outra pessoa. Era a William, certo? Sim, doutora Ah, Catarina. boa. Eu não estou a ver quem é que está a falar, eu só ouço as vossas vozes e estou a tentar lembrar-me Mas das vossas pode vozes. avançar, Núrio. Eu falo a seguir. Como começou. Acho que é Nicolau que estava a falar. Sim, sim. O grau de relacionamento entre o sócio, ou melhor, o facto de não ter sido declarado o sócio número 2, isso já pode constituir um red flag. Ok, não declarado que é cunhado do requisitante, não é? Certo, certo. Isso. William, diga aquilo que ia dizer, desculpe. Não, a doutora Catarina fez uma questão relativamente porque é que as empresas consultoras são. Isso. Porque à partida não se consegue verificar ou definir ou verificar efetivamente a competência, certo? É isso que tínhamos falado. Não é bem competência, mas não se consegue verificar se efetivamente Não, o serviço será bem prestado ou algo não parecido. é tanto por aí, é mais não se consegue quantificar o valor do Exatamente, benefício que a empresa exatamente. consultora traz. Consegue, Eu, exatamente. eu vou-vos ensinar um truque. Quando olhamos para coisas relacionadas com a aquisição de um processo qualquer, por exemplo, neste caso, a ideia é uma consultoria para eventualmente conseguir um licenciamento de concessão. Como é que nós podemos quantificar se o valor que a consultora está a entregar é passível de ser aceitável ou não? Então vamos ver pelo benefício que se pretende obter, certo? Ou pelo dano que se pretende evitar. Se o licenciamento da concessão tem um valor para a Endiama, por exemplo, de 85 milhões, se calhar 850 mil dólares de custo de consultoria para se conseguir uma concessão de 85 milhões, até não é um valor excessivamente elevado. Outro exemplo, um exemplo que esta semana tem sido amplamente discutido na Europa por causa da entrada em vigor de uma regulação relacionada com a Comissão Europeia. As multas são, no caso daquela regulação que entrou em vigor, de 7% do volume de negócios anual. Ora, vamos imaginar que o volume de negócios anual é de 85 milhões, como há bocado.
Se 7% desse valor é a multa passível e alguém me está a fazer a multa passível por cada violação daquela norma, e podem haver várias. Se aquilo que me estão a pedir são 850 mil dólares por uma consultoria altamente especializada que me permite desenvolver conhecimento interno para eu não receber aquela multa de 7% do meu valor de negócios anual, se calhar vale a pena, não é? Se calhar existe aqui um equilíbrio entre o custo do serviço de consultoria que está a ser prestado e o valor que se pretende obter, no caso de ser uma oportunidade de negócio, ou o valor que se pretende não gastar se estivermos a falar de um risco. Portanto, isto é um juízo de negócio, e é um juízo de negócio que deve assistir à equipa do compliance quando faz a avaliação destes processos, e à equipa jurídica também, quando faz a avaliação destes processos. Aquilo que se pretende são indicadores de se existe sobrefaturação ou não. Como é que nós sabemos, sem uma referência externa, porque muitas vezes é quase impossível ir buscar uma referência externa, como é que nós sabemos se naquele caso estamos perante uma situação dessas? Então olhamos para aquilo que é o que se pretende obter com aquele serviço de consultoria em particular. Ora, se eu sei que tenho problemas que me podem mandar a empresa ao chão, gerar uma impossibilidade de manter a operação porque vou ser sancionado porque me retiram uma licença qualquer, se vou ser multado em 7% do meu volume anual de negócios. Ora, estas circunstâncias justificam naturalmente valores de consultoria mais altos. Agora, se eu vou fazer consultoria sobre bem-estar e cobro 850 mil dólares e aquilo se traduz em quase nada, se calhar já é um bocado questionável que tipo de consultoria é aquela. Vou-vos dar um exemplo. Aqui há uns anos atrás, em Portugal, houve um escândalo gigante de utilização de financiamento da Comissão Europeia, e que tinha a ver com a concessão de um financiamento a uma empresa do norte de Portugal de cerca de 14 milhões para dar formações de 16 horas para desenvolvimento de competências digitais. Parece-vos que 14 milhões de euros são compatíveis com 16 horas, ainda que repetidas em várias empresas, para transformação digital? É uma pergunta. Não sei se vocês têm uma opinião sobre isto. Eu posso-vos dizer que não, que 16 horas de formação em transformação digital não justificam 14 milhões de euros. Por mais empresas que viessem a fazer. Até porque o prazo do processo propriamente dito, naquela circunstância em particular, estamos a falar de 14 milhões de euros a gastar em 24 meses, o que dava aproximadamente meio milhão e 83 mil euros por cada mês. Isto dividido nas horas normais de trabalho de uma organização dava tipo valores absolutamente extraordinários para aquilo que eram as circunstâncias de formação que estavam a ser dadas para a transição digital. Primeiro, não acompanhavam o preço de mercado. Segundo, a não ser que eles tivessem 500 pessoas a dar formação, era virtualmente impossível aquele valor de meio milhão de euros ser consumido num mês em sessões de formação de 16 horas. Portanto, quando se fala em follow the money, não é só olhar para o dinheiro, é olhar para o dinheiro e para aquilo que é o percurso normal que o dinheiro tem em relação a uma determinada operação. Quando nós olhamos para estas consultoras, para contratos deste tipo, é este tipo de raciocínio de negócio que nós temos que fazer. Isto ficou claro? Como é que uma pessoa no compliance deve fazer este raciocínio de negócio? Deve olhar para aquilo que é o enquadramento e o contexto daquilo que está a ser proposto no contrato. Se me aparecem 850 mil dólares em 12 meses, neste caso, se nós fizermos as contas, isto dá aproximadamente 70 mil por mês. 70 mil por mês pode ser um valor perfeitamente viável ou perfeitamente inviável. Se estivermos a falar de 70 mil por mês, mas tem que ter 5, 6 recursos a fazer trabalho contínuo em campo, a falar com pessoas, a fazer levantamento de necessidades, etc., se calhar até é um valor mais ou menos aceitável.
Se estivermos a falar de 70 mil por mês para uma pessoa em particular andar a falar com alguém, se calhar isto não é assim tão aceitável, não é? Temos que olhar para o contexto de negócio, temos que olhar para aquilo que está no contrato. Mais, o que é que tínhamos mais red flags aqui? Só para acabarmos o exercício antes de irmos para intervalo, que é para depois, quando começarmos a seguir, pegarmos nas matérias de revisão. O que é que temos mais aqui de red flags? Portanto, já sabemos que o facto de existir um conflito de interesses ou um potencial conflito de interesses não declarado, porque não temos a certeza se é um conflito de interesses ou não, mas há um potencial conflito de interesses aqui, porque uma pessoa é cunhada da pessoa requisitante. O que é que temos mais aqui que pode ser red flag? A empresa contratada para apoiar o licenciamento Uhum. junto do setor que anteriormente regulava, que anteriormente o senhor José Dombele trabalhava. Ok. Sim. Parece um red flag, não é. Por uma razão. É muito natural e até aceitável que alguém que esteja numa determinada entidade pública, num regulador, num ministério, etc., tenha conhecimento altamente especializado e depois entenda abrir uma empresa sua. Vou-vos dar um exemplo. Um exemplo prático de uma coisa perfeitamente razoável. Nós temos um antigo secretário de Estado do Ministério da Justiça que fez um trabalho extraordinário em Portugal durante uma série de anos, enquanto foi secretário de Estado, na área da transição digital, já vos falei nele, e ele criou uma empresa porque, enquanto secretário de Estado, detectou que existiam determinadas falhas que o setor público não conseguia acautelar e que uma empresa privada podia promover por si. E até não só para o Estado, mas também para o setor privado. Isto é perfeitamente normal. É perfeitamente natural que exista liberdade das pessoas de trabalharem onde bem entenderem. Nós não podemos limitar a liberdade de trabalho das pessoas mais do que até um determinado ponto. Como é que nós sabemos se existe ou não uma circunstância de portas giratórias, que é aquilo que o Williams estava a referir especificamente, que é, ele sai de um regulador e abre uma empresa dele para fazer relações internacionais para licenciamento de concessão. Isto, podendo ser uma situação normal, também pode não ser. Primeiro, pelo tempo em relação ao qual ele saiu da agência reguladora. 12 meses, ou 14 meses neste caso, é mais do que o suficiente para não estar imediatamente no controle daquilo que é o setor. Ele não tem necessariamente contacto com coisas que ele regulava. E o facto de ter sido diretor-geral do regulador não quer dizer que ele tenha conhecimento de todos os processos que se passam a nível do regulador. Como é que nós sabemos se existe efetivamente aqui uma red flag ou não? Primeiro, vamos ver aquilo que são os estatutos de entidade de que vem a pessoa. Se existir nos estatutos de entidade onde vem a pessoa alguma proibição relacionada com a cessão de cargo, e o que é que acontece após a cessão de cargo? Aí temos efetivamente uma situação potencial de conflito de interesses. Não existindo nada nos estatutos de entidade, não cabe a um privado fazer a avaliação de se existe ou não um conflito de interesses relacionado com um anterior agente público. São as entidades públicas que estabelecem estas regras, não são as privadas. Se a entidade pública não diz nada relacionada com aquilo que pode acontecer após uma exoneração de cargo ou a caducidade do cargo por nomeação, por exemplo, então este não é um red flag. Ficou claro? Esta matéria é difícil, porque muitas vezes aquilo que parecem red flags não são, e aquilo que não são, ou que não nos parecem red flags, são efetivamente red flags. Neste caso, aqui pode ser ou não. Depende. Ok? O que é que temos mais? Será que podemos falar da questão da urgência? Sim, a questão da Os urgência é prazos aquele. apertados que não podem ser justificação à urgência, nesse caso da conclusão do negócio,
não pode Sim, ser justificação para deixarmos de adotar os procedimentos, nesse caso, né, a due diligence, da claro, contraparte. tal e E qual, aí, sem como vemos dúvida, no caso, tem aí uma pressão para a aceleração do negócio. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Este convite internacional, ao decisor também deve nos deixar alerta, pois não? Este convite deve-nos deixar bastante alerta, sim. Este convite deve-nos deixar bastante alerta, até porque este tipo de convite é absolutamente proibido, de acordo com as nossas regras internas, não é? A nossa norma interna de brindes, proíbe, a aceitação deste tipo de brindes, não é? Portanto, aqui há de facto um red flag. Certo, certo. E mais, o que é que temos aqui mais? Então, e a estrutura do negócio, não vos parece estranha? 80% do FII antecipado e mais, não é 50%, é 50% mais 50%, ou seja, 20% dividido em dois pagamentos. Isto não ficou muito claro aqui. Portanto, eles pagam 80%, nós temos que pagar 80% à cabeça e os restantes 20% são divididos em dois, dos quais metade é de uma empresa, é para pagar numa empresa, irmã das Maurícias. Portanto, eu vou esclarecer aqui isto que é para ser mais claro, só para não ficarmos aqui com dúvidas relacionadas com o enunciado. Portanto, vezes 2. Portanto, temos 80% de FII antecipado, que têm que pagar logo à cabeça, e depois temos 10% e mais 10% a pagar em duas tranches numa empresa irmã das Maurícias. Isto não vos parece esquisito? Não há aqui nada que vos pareça estranho? Porquê é que nós havíamos de pagar para uma empresa irmã nas Maurícias? Se isto é uma empresa angolana. Isto não vos levanta dúvidas? Devia. Diga, diga. Levanta dúvidas. Mas porquê que o contrato é para pagar nas Maurícias, não é? Primeiro, porquê é que estamos a pagar 80% do contrato de forma antecipada? Ponto 1. Questão 2. Porquê é que os restantes 20% são para pagar nas Maurícias? Isto é, em si mesmo, uma circunstância bastante suspeita. Depois, para terminar só esta parte, temos o requisitante e um dos sócios a jogar golfe regularmente. Isto é necessariamente uma red flag? Isto é uma red flag ou não? E se é, porquê? Então, ninguém tem opinião sobre isto? Então, parece-vos ok que duas pessoas, um requisitante e o sócio de uma empresa vão jogar golfe? Parece-vos ok que isto aconteça ou parece-vos uma situação suspeita? Eu acho que não é necessariamente uma red flag, Isso. mas uma vez que eles estão, né, no mesmo negócio, na mesma transação, deveriam declará-lo, porque imagine que essa relação já esteja, já exista antes do negócio. Pode acontecer que eles já vêm tido jogos juntos, mas só agora é que estão nessa transação. Então, uma vez que essa realidade agora existe, seria mais correto que eles o declarassem. Sim. Sendo que efetivamente pode não ser, como diz, necessariamente um red flag. Pode ser Sim. normal. Aliás, é perfeitamente normal que empresas que têm interesses comerciais acabem por ter relações com os seus potenciais clientes ou potenciais fornecedores, não é? Porque as pessoas não vivem isoladas numa bolha.
e convivem, e nós sabemos que muitos dos negócios são feitos em contexto até em que as pessoas são amigáveis ou estão em contexto social. A diferença entre aquilo que é aceitável e aquilo que não é se efetivamente existem circunstâncias que, por força dessa relação, são consideradas estranhas, não é? Eu posso perfeitamente ter uma relação de jogar golfe com outra pessoa, de um cliente qualquer, e o cliente não me estar a favorecer em particular, ou eu estar a favorecer o cliente em particular. A mesma coisa relacionada com, ao contrário, eu posso estar, enquanto cliente, a conviver com alguém de um fornecedor e isso não intervir, ou essa relação de proximidade social, não intervir como nenhuma circunstância que configure um red flag em qualquer contexto de negócio. Mas também pode acontecer o contrário. Portanto, quando nós olhamos para uma coisa destas, isto não é Desculpa necessariamente uma interromper, situação. Catarina. Força. Não levantaria aqui nenhum conflito de interesses, Não, não. O facto de ter essa relação não não, levantaria um. não há um conflito de interesses necessário. É algo que deve ser observado, mas o facto de eu jogar golfe com alguém não configura um conflito de interesses necessário. Pode não configurar. Nós só sabemos se existe uma circunstância de conflito de interesses se, por força dessa relação, o contrato ou a relação comercial propriamente dita, a transação propriamente dita, tiver uma estrutura estranha. Se eu jogar golfe consigo e tiver que tomar uma decisão relacionada comigo enquanto fornecedor, e fizer dessa relação exatamente a mesma coisa que faria com outro fornecedor qualquer, o facto de jogar golfe comigo é meramente incidental. Não há necessariamente um conflito de interesses. Por isso é que eu vos disse várias vezes que a circunstância de conflito de interesses só se avalia no caso concreto. Não é pelo facto de eu jogar golfe com alguém que isso configura uma circunstância de conflito de interesses. O que acontece é, há conflito de interesses, se por força da relação que eu tenho com outra pessoa com quem jogar golfe, a pessoa me der condições a mim que não daria noutra circunstância qualquer. Isso é que é um conflito de interesses. Ou seja, se eu jogo golfe consigo, eu, fornecedor, jogo golfe consigo, e por causa disso me adjudica um contrato 5 vezes acima daquilo que seria normal e que aceitaria a outro fornecedor qualquer, obviamente existe uma circunstância de conflito de interesses. Mas se eu jogo golfe consigo e na avaliação da minha proposta teve exatamente os mesmos critérios de avaliação que teve em relação a outro fornecedor qualquer, então o facto de eu jogar golfe consigo é incidental. Ficou claro isto? É que esta parte é muito difícil sem ser no caso concreto. Ficou claro, sim, Catarina. Ok, pronto. Esta parte é essencial ser avaliada no caso concreto. Portanto, nós já sabemos que existem uma série de red flags. O que é que seria a vossa recomendação relacionada com esta estrutura de negócio? Avançamos? Suspendemos? O que é que se faz? O que é que vos parece? Confrontados com este cenário, o que é que vocês faziam? O que é que vos Uma parece DD reforçada, Catarina. TD reforçada, tal e qual? Com recomendação de mais quê? Com O preenchimento da declaração, Só depois da DD. sim. Mas antes da DD reforçada, o que é que nós temos que recomendar mais ao compliance officer aqui? Não Yeah. avançar imediatamente Isso. sem que seja Isso. feita a DD. Sim. Isso, tal e qual. Suspender a operação até recolha de informação, recolha de evidências. Sim. O que é que nós tínhamos que fazer em relação ao requisitante? Se é que tínhamos que fazer alguma coisa. Portanto, temos alguém temos alguém de uma das equipas de compras. Diga-me.
É vou nada, mas não vou. Meu. Não, diga, diga. O que é que fazíamos em relação ao requisitante? Digam lá. Não íamos ter que fazer uma DD, isto também? Não íamos ter que ir buscar mais informação sobre o nosso requisitante interno para perceber se podia estar aqui a haver uma maningância ou se isto era só uma daquelas alegres circunstâncias em que tudo nos parece suspeito? Olha, também, olha, Como assim? Não percebi, desculpa. falta respeito. Vou lhe vou lhe ligar. Eu já vi a Domingas, ainda não vi a Luísa. Então, alguém tem o microfone ligado e eu não consigo ouvir nada. Também, Desculpem. sei. Pode ser. Alguém tem o microfone ligado. Também sim. Não, não. Ok. O que é que havia mais aqui a fazer relativamente ao requisitante? Então, em primeiro lugar, investigar esta relação, recolher o máximo de informação possível para conseguir enquadrar esta circunstância e perceber se isto é uma circunstância normal ou se não, ou se de facto existe uma circunstância de conflito de interesses. Perceber se o requisitante interno tinha ou não cumprido com as suas obrigações de declaração eventual de conflitos de interesses e se nessa declaração existe alguma coisa que nos possa evidenciar que neste contrato em particular possa haver um conflito de interesses em particular. E Também. depois, não passar informação internamente por causa da questão do tipping off, correto? O que é que nós podíamos ter feito para prevenir este tipo de circunstâncias? O que é que teria que ser feito? Num mundo ideal, em que todo o nosso processo e o nosso sistema de gestão de compliance está a funcionar perfeitamente, o que é que teria acontecido de maneira a não nos confrontarmos com um caso destes? O que é que tinha que ter havido antecipadamente? Então, já discutimos isto várias vezes. Já discutimos isto várias vezes. Então, não temos que pedir, numa circunstância em que eventualmente possa haver um conflito de interesses, não temos que ter uma comissão de avaliação técnica independente para olhar para uma coisa? Então, não dizem nada. Não têm nenhum comentário a fazer relativamente a isso? Ok, vamos ter que ver esta matéria com mais. Sim, Desculpa, muito bom dia. bom dia. É ligeiramente atrasado, peço já desculpa, devido aos Não contactos se de preocupe. acesso. Mas nesse caso, eu acho que a due diligence seria o mais viável. Claro. Fazer due diligence ou então criar um mecanismo de avaliação independente, né, técnica, que Sim. não tenha interesse envolvido direto e para evitar essas questões. Ok, então como é que nós fazemos isso num processo que já está em curso? Fazemos a due diligence, tal e qual como disse, e no limite, estando já um processo em curso, mandamos o contrato para avaliação para a área jurídica, certo? Perfeitamente. Pronto, ok. Então, vamos fazer a nossa pausa. Voltamos daqui a 20 minutos. Vamos tentar não rebentar muito aqui com o nosso horário, portanto, voltamos às 20 para as 11. Quando voltarmos, vamos fazer a síntese desta matéria e olhar novamente para aquilo que são as matérias do módulo de fundamentos e disto que estudámos até aqui, desta parte da AML, como preparação para aquilo que vamos fazer a partir da próxima semana, que é a due diligence avançada, KYCs e por aí fora, ok? Portanto, é muito importante que nós consolidemos esta parte das matérias. Na segunda metade da nossa aula, vamos olhar para vários exercícios. Vamos fazê-los em conjunto novamente para consolidarmos bem estes conceitos todos. Está bem? Portanto, voltamos daqui a 20 minutos. Está bem? Está bem.
Ok, então vá, até já.